Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para mais esse estudo que vamos realizar aí do livro da Gênesis, né? E lá no capítulo 17, a parábola dos vinhateiros homicidas, lá no tópico 29. Aí nós vamos pedir para o Nelson fazer a abertura para nós. Boa noite a todos, elevando nossos pensamentos, nossos corações aos céus e com humildade, pedimos a Deus que nos ampare neste momento de estudo, para que possamos absorver o máximo possível daquilo que vai ser discutido na noite de hoje. E pedimos também a permissão para que possamos iniciar os estudos. E com a oração que Jesus nos ensinou, iniciaremos os estudos da noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Nelson. Bom, então nós estamos no livro da Gênesis, capítulo 17, tópico 29, parábola dos vinhateiros homicidas. É interessante esse texto porque fala diretamente do conteúdo que todos nós temos aí discutido ao longo desse tempo, que é a questão moral e o entendimento a nível que a gente precisa ter das as leis divinas e também dos princípios da moral que o Cristo coloca para nós. Tá? Então, a gente, basicamente, embora o livro da Gênesis seja bastante científico, né? Mas ele retrata muito a questão da moralidade, da nossa evolução e aproveita nesses momentos as parábolas de Jesus para nos dar essa instrução. Bom, havia um pai de família que, tendo plantado uma vinha, cercou-a com uma sebe e, cavando a terra, construiu uma torre. Arrendou-a depois a uns vinhateiros e partiu para uma terra distante. Ora, estando próximo o tempo dos frutos, enviou seus servidores aos vinhateiros para recolher o fruto de sua vinha. Mas os vinhateiros, apoderando-se de seus servidores, a um feriram, ao outro mataram e lapidaram ao terceiro. Enviou-lhes ainda outros servidores, em quantidade maior que da primeira vez, e foram tratados da mesma maneira. Enfim, enviou-lhes o próprio filho, dizendo de si para si: terão algum respeito por meu filho. Mas os vinhateiros, vendo o filho, disseram entre eles: eis o filho, o herdeiro, vinde, matemo-lo e nós seremos os donos de sua herança. Assim, apoderando-se dele, expulsaram-no da vinha e o mataram. Quando o dono da vinha vier, como tratará os vinhateiros? Responderam-lhe: fará que pareçam miseravelmente esses malvados, pereçam miseravelmente esses malvados e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregue os frutos na estação própria. Mateus capítulo 21, versículos 33 a 41. E aqui ele vai fazer para nós, né, a paridade daquilo que representa a parábola, aquilo que nós estudamos a todo tempo na nossa doutrina espírita. O pai de família é Deus. A vinha que plantou é a lei que estabeleceu. Então, nós vamos falar de Deus e da lei, que todos nós estudamos e tentamos aprender de toda maneira e praticar essa lei. Os vinhateiros aos quais alugou sua vinha são os homens, nós, que devem ensinar e praticar sua lei. Os servidores que eles lhe enviou são os profetas, que fizeram perecer. Seu filho, que por fim envia, é Jesus, a quem fizeram perecer da mesma forma. E, pois, como o Senhor tratará seus mandatários
prevaricadores da sua lei, haverá de tratá-los como trataram seus enviados, e chamará outros que lhe prestarão melhores contas de suas propriedades e da condução de seu rebanho. Então, nós vamos perceber aqui que todo aquele que vem, de uma maneira ou outra, tem uma missão especial, ele é tratado, no final, como um mártir. Todos aqueles enviados, eles são abusados e são destratados e são lapidados e também chegam até a condição de serem mortos. Então, toda essa situação que nós estamos observando ao longo da história da humanidade, ela vem de encontro a esse ensino que é colocado aqui de Jesus, aonde ele estabelece que o pai de família é Deus. Então, ele está falando do processo da reencarnação, do momento em que nós vamos e voltamos ao planeta Terra, do momento em que nós podemos aí ajudar no processo evolutivo com o nosso conhecimento de entendimento das leis, mas aqueles que são anteriores a nós vieram e sucumbiram frente à maldade dos homens. Ou seja, não tiveram nenhum tipo de oportunidade para poder serem, de alguma maneira, aqueles que iriam se sobressair perante os homens. Aliás, o objetivo nem era esse. O objetivo era mostrar como servir e de uma maneira bem humilde e, logicamente, nós vemos aí o exemplo maior, que é de Jesus. E aí ele continua. Assim tem sido com os escribas, príncipes dos sacerdotes e fariseus. Assim será quando ele vier de novo, pedir conta a cada um daquilo que fez de sua doutrina. Retirará a autoridade a quem dela houver abusado, pois ele quer que seu campo seja administrado segundo sua vontade. Aí nós vamos ver. Quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo para poder estudar, logo no começo, na introdução, nós vamos ver lá que eles falam a respeito dos fariseus, eles falam a respeito dos escribas, ele faz toda uma descrição, e Jesus usa muito o exemplo dessa classe que era dominante na época, principalmente os príncipes dos sacerdotes, os escribas, e esses mesmos fariseus, como aqueles que eram os detentores da sabedoria ou da lei, e usavam aquela lei abusando da forma que, na realidade, tinham por conveniência dos seus próprios interesses. Né? Então, Jesus vem condenando já há muito tempo esse tipo de atitude, esse tipo de demonstração de força que esses antigos se utilizavam. Mas ainda os escribas e os fariseus e os príncipes dos sacerdotes, eles existem nos dias de hoje, só que com outra nomenclatura. Então, nós vamos ver que depois ele vai entrar aqui, mais para frente, para falar a respeito das religiões, da união das religiões, da forma que vai ser feito todo o processo dessa unificação. Nós vamos ver isso um pouco mais para frente. Depois de 18 séculos, a humanidade, tendo chegado à idade viril, está madura para compreender aquilo que o Cristo tratou apenas de leve. Porque, como ele mesmo disse, não teriam compreendido. E aí vem aquela situação. Compreender o que o Cristo disse, nós vamos falar do Consolador prometido. A sociedade madura, depois de 18 séculos, recebe a doutrina espírita, né, para que haja compreensão daquilo que o Cristo disse, apenas de leve. Então, o Cristo estava num momento onde havia uma contenda, havia uma rebeldia, havia os homens numa classe bem inferior, mas isso não está tirando que essa atualidade não seja a mesma na condição desses homens ainda que são inferiores. Tá? E aí ele continua. Ora, Marcos, se você oi, seguir, pode falar. posso colocar uma coisa? É interessante, até esses dias eu estava pensando na situação de Jean Bosco e depois de Martinho Lutero.
E é lógico, Kardec, nenhum dos três queria instituir igrejas. Na verdade, ele queria uma reforma da igreja. Jean Rus também, né? Ele foi queimado porque ele era um contraditor da igreja por volta de 1400 e pouco, né? Um século depois, o Martinho Lutero também ele foi perseguido pela igreja, independente de se depois se tornou uma igreja, mas a ideia dele não era formar uma igreja, né? Na verdade, ele era um reformador. Tanto que a igreja, para lutar contra o movimento de Martinho Lutero, ela não fez lá um. Ela deu um nome, é o Contra-Reforma. Então, assim, será que todos esses movimentos que houve na sociedade pode ser uns ensaios para quando chegasse lá a 1800 e alguma coisa, metade do meio do século de 1800, que é o ano de 1800, para que instituísse a doutrina? Será que tem alguma ligação? Porque o movimento deles é interessante, né? Porque assim, eles não tinham que queriam criar uma igreja, eles queriam moralizar a igreja conforme eram os ensinamentos de Jesus. Será que tem alguma ligação isso? Então, a gente vai usar a da própria história. Então, vem o momento em que os bárbaros invadem e acabam por destruir Roma, poderio de Roma. Né? Então, todo mundo sabe essa parte da história. Aí adentra-se a questão do feudalismo, da época chamada medieval. Então, as grandes cidades, as culturas, aqueles gênios, todos eles tendem a desaparecer e as pessoas se fecham com os senhores do feudo, os seus vassalos e os plebeus. Então, cada um tinha sua agricultura de subsistência e a parte que era importante, que era aquela de cultura, ela deixa de existir justamente para ficar no poderio da própria igreja. Então, nós vamos ver que a igreja ela tentou manter todo um poder sobre aqueles senhores feudais, isso em cada país da Europa, dentro da Europa, a gente pode dizer assim, e a partir dela tinha sua própria influência. Esses que você colocou, Jean Hus, depois Martinho Lutero, eles começaram a observar os abusos da igreja. Então, o abuso da igreja não era somente aquele que levava a igreja ao ponto de poder ter a sua luxúria ou ter os seus caprichos, mas o abuso que estava acontecendo e além disso, ela estava dispondo da vida das pessoas. Ou seja, ela acusava as pessoas de muitas coisas que nós vemos depois ao longo do tempo, que até o próprio Jean Hus, o Jerônimo de Praga, eles foram queimados na fogueira, justamente para poder dar o exemplo ao povo que quem mandavam eram os poderosos da igreja e que o povo somente tinha que obedecer. Então, esse tipo de abuso, né, ele já existia e aqueles que vieram para poder estar numa situação de contenda com esses, eles foram exterminados. Mas o objetivo da própria reforma era o qual? Que esse poder não fosse um poder abusivo e que esse poder fosse um poder moral e que dentro desse poder exercitasse aquilo que Jesus deixou, que era a prática da caridade, porque se a igreja é montada em cima do próprio cristianismo, ela não pode ir contra o que o cristianismo ensina. E, a partir daí, o homem acaba moldando a igreja de acordo com a sua própria conveniência. E esses personagens da história foram lá e puseram a cara a tapa, em outras palavras, e sucumbiram a isso. E, por último, nós temos aí o Martinho Lutero, junto, eu não sei se ele antecede ou ele depois de Calvino, né, que entra aí a reforma chamada protestante, porque é um protesto contra a igreja. E aí se muda a característica disso e entra a chamada religião protestante, que vai contra a Igreja Católica. E aí nós vamos ver aquela famosa noite de São Bartolomeu, na França, se eu não me engano,
aonde tem aquela matança enorme entre os huguenotes e os católicos. E aí eram os protestantes contra os católicos. E aí começa-se toda a base de contenda das religiões, e que dentro dessas religiões nós vamos perceber muita matança e muito sangue correndo em nome de Deus. E aqui, dessa parábola dos vinhateiros homicidas, nós vamos ver que esse Senhor, ele vai, no momento certo, ele vai vir e vai colocar ordem na casa. Porque Deus, ele está dando as oportunidades a todos os tempos, a todos os homens. Mas os homens ainda teimam em não aceitar essa realidade por sua própria inferioridade. E o que vai acontecer? Vai chegar um momento em que nós vamos ver aí o tal do julgamento final. Mas aí é uma outra situação, uma outra história. Mas as contendas, esses escribas, esses príncipes dos sacerdotes, esses fariseus lá de há 2000 anos atrás, estavam muito presentes no século XVIII, no século XI, no século X, no século II, no século IV. Depois nós vamos ver a da própria Inquisição da Igreja Católica, e nós vamos ver também o próprio esconder dos judeus lá em Portugal, na Espanha, aonde surgiram os nomes, né, de Ferreira, Macieira, nome de todos começaram a usar nome de frutas para poder tirar aquele som que eles tinham da pronúncia do nome. E nós vamos ver os mouros também indo tanto para a Europa quanto para a própria a Espanha. Então, todo esse movimento de mistura que houve na própria Europa, na época, ela era similar àquilo que aconteceu lá em Jerusalém. E que a contenda de Jerusalém existe até hoje, onde os primos brigam por um lugar que eles julgam que é santo e que é deles. Então, nós vamos observar a todo momento que essa vinha, esse pai de família que deixou essa vinha para poder ser cuidada, o planeta todo, aqueles que estão cuidando, eles estão, de uma maneira ou outra, tentando aniquilar aqueles que chegam com uma boa fé para poder corrigir aquilo que eles estão usando em termos de abuso. Então, é isso que o tema traz e que é atualíssimo para nós nos dias de hoje. Né? E hoje a gente percebe muito as contendas políticas pelas quais nós passamos. Né? Alguém mais quer falar alguma coisa antes de a gente continuar? Então, vamos lá. Ora, a qual resultado chegaram aqueles que, durante esse longo período, foram encarregados de sua educação religiosa, ao, ao de que a indiferença sucedeu à fé e a incredulidade erigiu-se em doutrina. Aí nós vamos ver, só para continuar, com efeito, em nenhuma outra época o ceticismo e o espírito de negação estiveram mais espalhados em todas as classes da sociedade. Ele está falando que em nenhuma outra época, mas essa época existe ainda, porque nós estamos vivendo aquele período de incredulidade. Nós estudamos aqui, lá os tempos são chegados, sinais do tempos, esses períodos de incredulidade. E eles estão se mantendo nos dias de hoje. Tá? E esse espírito de negação, essa indiferença em relação à fé, tudo isso é um pacto de mediocridade e de inferioridade da raça humana. Então, é essa humanidade que pertence ao planeta Terra, não só encarnada como desencarnada, ainda está muito longe de ter um entendimento do que é a verdade das leis, do que é aplicar a caridade de Jesus, de ter a doçura, a mansuetude, tanto que quando a gente estuda lá as bem-aventuranças, nós vamos perceber que começamos lá nos aflitos e vamos terminar nos pacificadores, que é os amantes da paz. E a parte da misericórdia, que é outra faixa de evolução do ser humano, então ela está bem distante para nós. Porque
Quando nós saímos do provas e expiações, da aflição, nós vamos entrar na regeneração, e da regeneração para o mundo feliz, possivelmente nós vamos estar naquela outra fase da bem-aventurança, do bem-aventurados, os humildes, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, desculpe. Bem-aventurados os pobres de espírito. Porque o pobre de espírito colocado por Jesus são os humildes, aqueles destituídos de orgulho. Então, essa situação da aflição ainda está muito ligada ao orgulho e ao egoísmo. E é nessa parte que tem toda essa tratativa, da onde nós vamos perceber que o Cristo tratou de leve e que agora a sociedade está um pouco mais madura e que a doutrina espírita vem para poder realmente trazer o esclarecimento e o aprofundamento nas leis de Deus, né? Bom, porém, se alguma das palavras do Cristo são veladas sobre alegorias, ele é claro, explícito e sem ambiguidade no que se concerne à regra de procedimento, de conduta, as relações de homem para homem, os princípios de moral que ele faz a condição expressa da salvação. Aí ele pede para olhar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, tá? Então, relações de homem para homem, procedimento de conduta. Aí nós vamos ver princípios da moral. Tudo isso é uma necessidade que nós temos. Aliás, nós estamos debatendo a todo tempo isso na nossa doutrina espírita. A todo tempo, qualquer livro que nós pegamos da nossa doutrina, seja a parte da codificação, ou seja, os livros do Chico, através de diversos espíritos, nós vamos observar que esses princípios da moral estão constantes. Então, nós estamos com material farto de moralidade, mas nós ainda não somos moralizados. Então, parte de nós ainda é moralista, mas não é moralizado. E justamente essa parte que nós temos que trabalhar com intensidade, por quê? O nosso tempo urge. Por que o nosso tempo urge? Nós sabemos que temos um tempo limitado aqui nesse planeta e que a nossa hora está chegando. O nosso retorno para a espiritualidade ele está próximo. Ele pode acontecer a qualquer momento. Então, ninguém tem a certeza que vai deitar hoje, colocar a cabeça no travesseiro e que vai acordar amanhã. Ninguém tem essa certeza. E nós temos essa consciência disso. Por isso que a gente tem que procurar, o mais rápido possível, alicerçar esses princípios da moral. Por quê? Porque nós vamos retornar em breve. E aí nós vamos retornar, como o livro dos Mensageiros do André Luiz diz, como aqueles chamados médiuns falidos. Porque não é só o médium no trabalho espiritual. Nós vamos ser o médium que tinha o apoio e tem o apoio da espiritualidade e que negligenciou esse apoio da espiritualidade. Quer dizer, não quis receber esse apoio da espiritualidade. Não quis ouvir o que os livros, o que os espíritos, o que a prática ordenava para nós. Porque, assim, se a gente calcular um tempo de sacrifício, se a gente puder contar como sacrifício e renúncia, ele é um tempo muito mínimo se nós pegarmos o nosso estágio de evolução terrena. Então, nós temos lá X décadas para poder viver. E aí nós vamos entrar naquela situação. Quando chega a minha maturidade, passei meu período de infância, mocidade, de repente me chegou a maturidade, eu tenho que tomar providências. Porque se eu alcancei a maturidade, é porque eu tenho alguma coisa para poder fazer. Eu tenho alguma coisa para poder corrigir. Eu tenho uma necessidade dessa correção. E justamente isso é que nós estamos deixando a desejar. Porque nós estamos nos assemelhando aos escribas e aos fariseus. Porque a gente se intitula como conhecedor da literatura espírita, mas a prática nossa está deixando a desejar. E essa prática não é a questão mediúnica. Não vamos misturar. A prática que ele deixou bem claro aqui é que a relação de homem para homem, procedimento, conduta e princípios de moral. Então, nós temos que ter a condição de sermos retos, sermos homens de valor, de conduta.
E é isso que está faltando para nós, porque da teoria, a prática é essa. E a partir daí, continuando, depois a gente abre um espaço para poder falar, para a gente fazer aqui, o que fizeram das suas máximas de caridade? Olha que interessante. Amor e tolerância, das recomendações que fez a seus apóstolos, de converter os homens pela doçura e persuasão. O que nós vemos hoje? Máxima de caridade, amor e tolerância. Quem tem tolerância? Quem tem caridade? Quem tem amor? Como Jesus disse, o que adianta amar seu próximo? Que recompensa você vai ter do seu mais próximo, vamos dizer assim, o seu afeto? Quero ver amar o inimigo. Essa é a parte. Inclusive, é interessante, porque eu estou aqui com um marca-texto que diz assim: se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação sublime, porque essa virtude constitui uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo e o orgulho. Curto, possivelmente essa fala de Kardec. E aí, cadê essa conversão pela doçura e persuasão? Para nós, a doçura, ela não está surtindo efeito. Nós não somos aí aqueles abertos à doçura. O nosso código de honra, o nosso orgulho, honra humana, ela não permite a doçura para nós. Não permite a doçura. E aí vemos que muitas religiões acabam por obrigar alguns para que aceitem aquela determinada religião ou fazer prosélitos de uma forma bem. Mas não é recomendação de Jesus, porque Jesus nunca forçou ninguém. Nunca forçou ninguém. Então, da simplicidade, da humildade, do desinteresse e de todas as virtudes das quais ele deu o exemplo. E aí, é interessante. Aí ele vai falar agora o que é a verdade. Em seu nome, os homens reciprocamente se lançaram reprovações e maldições, né? Esganaram-se em nome daquele que disse: todos os homens são irmãos. Então, nós estamos vendo isso hoje. Quer dizer, essa maturidade, essa idade viril que ele colocou aqui, quando traz a doutrina espírita como a revelação, a terceira revelação para nós, na realidade, ainda os homens se esganam uns aos outros. Se esganam. E cadê o ensinamento de Jesus? Olha, eu sou cristão, mas eu estou lá dando tapa no outro. Ah, eu sou cristão, mas eu estou tirando vantagem de alguém. Ah, eu sou cristão, mas eu estou, de alguma maneira, eu estou salvando o meu. Todo mundo tem a sua justificativa, todo mundo tem a questão de poder buscar aquilo do seu interesse mais imediato, mas ninguém tem aquele momento de consciência de poder pensar, olha, eu acho que de repente eu estou excedendo, olha, eu estou passando dos limites. Quem de nós tem a coragem de fazer uma autocrítica e falar para si mesmo: basta, eu estou passando dos limites. Vou dar um basta nisso. Quem de nós? Porque nós justificamos tudo, nós temos resposta para tudo, desde que essas respostas atendam às nossas conveniências, né? E aí vai. Aqui piorou, hein? Fizeram um Deus ciumento. Então, o Deus ciumento era lá de trás, né? Cruel, vingativo e parcial daquele que proclamou ser infinitamente justo, bom e misericordioso, a esse Deus de paz e de verdade. Foram sacrificadas milhares de vítimas nas fogueiras. Estava falando do Jean Rus, né? Do Jerônimo de Praga, né? Pela tortura e pelas perseguições. Venderam-se orações e os favores do céu em nome daqueles que expulsou os mercadores do templo.
e que disse a seus discípulos: dai de graça o que de graça recebestes. Então, aqui, isso é um tapa na cara. Não é daquele que, de repente, está naquele período de incredulidade, naquele que está no pacto da mediocridade, da inferioridade. É o tapa na nossa cara. Por quê? Quando você dá alguma coisa para alguém que é seu e você almeja alguma coisa em troca, você já está contrariando o ensinamento de Jesus. Ah, eu vou trabalhar na casa espírita, eu vou distribuir lá roupas, cesta básica, eu vou dar passe, eu vou fazer atendimento de consulta, eu vou fazer evangelho, eu vou recepcionar as pessoas na porta, não importa. Eu vou varrer o chão do centro, mas Deus vai reservar um lugar para mim melhor no céu. Já está pedindo algum lugar de volta. Está pedindo uma troca já. E não é assim que a gente tem que se portar. Eu faço o bem porque o bem para mim é natural fazê-lo. Emerson dizia, o grande pensador americano que libertou ou pensou que libertou os americanos dos pensamentos dos ingleses. A recompensa do homem que faz o bem é saber que o fez. Essa é a única recompensa que o homem tem. E aí a gente observa que, na realidade, nós estamos distantes, porque nós estamos nesse período de incredulidade. Nós estamos misturados nele, por quê? Esses períodos, eles vêm avançando séculos e milênios. E nós estamos no século XXI e está pior ainda. Então, essa negação, esse espírito de negação é muito forte. E ele está em todas as classes da sociedade. É o texto que está dizendo aqui. Em todas as classes. Então, você conversa, você debate e você coloca a situação que nós estamos vivendo no nosso momento atual, aonde a gente pega, dentro de um exemplo do dia de hoje, um crescimento da doença, e aí vem um governador do estado dizendo, não, depois do dia 30 eu vou avaliar melhor a situação. Espera aí, gente, são vidas humanas. Então a gente tem que pensar que a coisa está tão descarada, de uma forma tão bruta, que ela está, de uma maneira ofensiva, atentando contra o próprio planeta. Porque quando você atenta contra uma população, em nome de algum tipo de interesse, uma coletividade, você está atentando contra o planeta, contra a vinha. E aí nós somos esses vinhateiros homicidas. Nós somos os vinhateiros homicidas. Por isso, esse espírito de negação está em todas as classes da sociedade, nós estamos no meio. Eu não estou pintando demônio aqui de maneira alguma. A maneira que a gente tem de encarar a doutrina espírita é uma maneira realista. E a maneira realista é essa. Ele diz bem claramente: converter os homens pela doçura. E que desinteresse, humildade e simplicidade, ela é a virtude que Jesus nos deu de exemplo. São as virtudes, certo? E que as regras de procedimento, de conduta e relação de homem para homem, princípios da moral, estão muito longe do que a gente conhece hoje. Está muito longe. Isso, na realidade, não é para poder desanimar quem quer que seja, mas é para poder, de uma maneira ou outra, para que todos nós tenhamos a coragem de reagirmos. Mas reagirmos no bom sentido de dar um basta em nós mesmos. Em nós mesmos. Né? Continuando. Que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Se visse seus representantes ambicionar as honras, seus representantes. Quem são os representantes do Cristo? Ambicionar as honras, as riquezas, o poder
e o Fausto dos príncipes do mundo. Enquanto ele, mais rei que os reis da terra, fez sua entrada em Jerusalém montado numa jumenta, não estaria ele no direito de dizer-lhes: que tendes feito de meus ensinamentos, vós que incensais o bezerro de ouro, que atribuís em vossas orações uma larga parte aos ricos e uma magra parte aos pobres, ao passo que vos tenho dito: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus? Mas se ele não está carnalmente entre nós, está em espírito, e como o Senhor da parábola, irá pedir conta aos seus vinhateiros do produto de sua vinha, quando chegar o tempo da colheita. Interessante é que essa parábola dos vinhateiros, ela é uma parábola que devia de estar, porque nós estamos fazendo aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. É isso que nós estamos fazendo aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, hoje, esse estudo do livro da Gênesis foi o Evangelho, porque é totalmente moral esse texto. Não é isso que a gente está aprendendo, assim, né? É o que você falou, é o que a gente vem discutindo. Não só, inclusive, né, não só a questão nossa pessoal, né, com que a gente lida com nossa própria realidade, nossos valores e tudo mais, mas a prática da caridade, a prática da assistência, né, do acolhimento ao outro, né, o lidar melhor com essa situação que a gente vem discutindo isso já há bastante tempo. E é interessante que está bem explícito aqui, né, que é um papel nosso, é uma obrigação moral nossa, né, de não só de cuidar do nosso íntimo, mas também de assistir ao outro. E uma coisa que eu acho que é interessante, assim, né, a ideia do relevar, né? Não vou nem falar do perdão, vou relevar. A gente está tão num período onde as pessoas não relevam mais nada. Esses dias, acho que foi ontem, no trânsito, eu estava indo almoçar e um cara parou em fila dupla, né? Aí a pessoa que estava dirigindo o carro, que a gente estava indo almoçar um pouco distante onde a gente estava trabalhando na eleição, a pessoa falou assim, não vou nem buzinar, porque sei lá quem é que está no volante, pode descer, quem é que quer matar a gente. É interessante isso, né? Quer dizer, que a pessoa pensou em buzinar para outro sair, mas ela nem buzinou, esperou, aí o cara foi um pouco mais para frente e a pessoa conseguiu passar. Só que, assim, de repente, se ela buzina, o cara podia sair, aí já ia virar uma briga terrível, de repente podia até realmente sair algo mais grave. É o que a gente está vivendo hoje, a humanidade, né? Desse esfriamento dos corações, da questão do verdadeiro sentido de a gente se sentir mais espiritualizados, né? A gente olha no contexto, e eu estou pensando até, quando você estava falando, é no contexto das pessoas que têm uma religião, não são nós espíritas, não, porque valor tem em tudo quanto é lugar. Mas, assim, será que realmente, quando você falava, né, a gente está conseguindo ter domínio das nossas emoções, dos nossos sentimentos, né? Conseguindo pelo menos fazer um pouco daquilo que compete a gente a fazer? São coisas assim que têm feito a mim, né, refletir bastante, viu? Sim, é justamente isso, porque aquela parte que a gente exerce a chamada prudência, ela está muito longe de existir. E o que que nós estamos usando mais nos dias de hoje? Um certo receio, um certo medo. Então, se nós fôssemos prudentes, de fato, nós teríamos várias precauções frente a determinados acontecimentos, ou tentava evitar determinados acontecimentos e não se expunha a eles, né? Mas o que a gente faz? A gente se expõe a determinados acontecimentos e a gente acaba, por medo, não reagindo muitas vezes a eles. Então, a pessoa ela não quer buzinar porque ela sabe que ela pode ter uma reprimenda e essa reprimenda pode ser violenta. Então, ela quer reagir, mas ela se recolhe porque ela tem medo. Então, ela não está usando a prudência dela, porque ela não sabe o que é prudência. Então, a partir daí, a questão de direitos, essa coisa de o meu direito termina onde começa o do próximo, e que pertence à lei de liberdade, ela é desconhecida.
Porque ainda o homem, ele é aquele do mundo primitivo, que é a lei do mais forte. Então, ganha quem grita mais, quem tem mais força física. A partir daí, aí nós vamos observar as situações acontecendo, por quê? Porque o período de incredulidade é muito forte em nossas vidas. Então, a gente não tem como reagir frente às situações que acontecem, e é por isso que nós precisamos, né, ter um procedimento, uma conduta e uma relação de homem para homem de uma maneira bem prudente, de uma maneira que a gente não venha a ferir alguém e não venhamos a ser feridos também. Porque hoje esse sentido, essa mediocridade humana, ela é muito latente. Então a gente tem que procurar também trabalhar o sentido da prudência para nos protegermos e também para darmos o exemplo frente às relações sociais às quais nós estamos aí subordinados, né? E essa relação social, essa situação de relação de homem para homem, a gente não vai conseguir se furtar nunca disso. Por quê? Porque nós vivemos num planeta de quase 8 bilhões de pessoas. E nós vivemos aqui dentro dessa cidade que a gente vive o maior tempo da nossa vida, embora essas cidades que são vizinhas, elas parecem que são a mesma, né? Se a gente pegar Osasco, Carapicuíba, Barueri, até o próprio São Paulo, é tudo encostado e parece que você está no mesmo lugar. E é um lugar densamente habitado, densamente habitado. E aonde a gente vai, tem uma aglomeração, tem trânsito, tem inúmeras oportunidades de relacionamentos e que poderiam ser saudáveis e não são. Então, a gente, muito não conhecendo a prudência, a gente acaba se aliando ao chamado medo e, dentro disso, a gente acaba deixando e relevando muitas coisas. Você falou em relevar, né? Então, é mais ou menos dessa maneira que a gente se expõe. Né? Posso falar? Sim. Essa pessoa que o Nelson disse aí é a minoria, né? Que pensa antes de responder, porque quando você fala dessa falta de prudência, a gente se inclui nisso, né? Nós todos. Eu falo por mim, porque muitas vezes eu esqueço do medo também. Dependendo do momento que você está ali, a pessoa faz alguma coisa e você já está um pouco naquele estresse, você não pensa duas vezes para falar ou para de repente até falar alguma coisa que não deveria, principalmente no trânsito e em outros momentos. Então, eu acho que parece que com o tempo tudo está piorando e a tendência é piorar mais. Eu, sinceramente, eu não estou vendo uma luz no fim do túnel para falar, olha, a gente está conseguindo encontrar ali um fio de mudança. Está bem difícil, não está? E é por isso que foi colocado para nós essa regra de procedimento. Como existe um período de incredulidade, é crescente isso, e esse pacto de mediocridade e inferioridade, a gente não pode se somar a esses. Como espíritas, e como ele coloca aqui, idade viril já chegou para nós, né? E a terceira revelação já está no nosso meio, a gente tem que ter essa regra de procedimento, a gente tem que ter essa regra de conduta, a gente precisa ter essas relações de homem para homem, mas de uma maneira que os princípios de moral faça uma condição expressa de salvação. São as palavras do texto, tá? Então, quando as pessoas não reagem a nós de uma maneira satisfatória, a nossa condição pela que é colocado aqui, a doutrina espírita, que essa idade viril chegou, essa maturidade, né? A gente tem que procurar compreender. E aí que está, converter os homens pela doçura e persuasão. Aí que está. Como a gente vai mostrar para as pessoas
que existe doçura se nós não somos doces? Isso que pega. Então, a gente tem que começar, como a gente não pode abranger, como não pode estender isso, porque esses períodos estão mais difíceis, e a tendência é se tornar mais difícil ainda, a questão das relações humanas, a gente tem que mostrar o exemplo e aproveitar esse tempo que nos resta, que a gente não sabe quanto que é e que pode ser muito rápido, né? Essa questão da nossa volta para o mundo dos espíritos. E a gente não tem que se admirar disso, de maneira alguma, a gente não tem que se espantar disso. Então, todos nós sabemos, principalmente o nosso grupo aqui, que nós estudamos, que não existe uma apologia para a morte, mas que ela nos ronda a todo momento, ela nos ronda. E que pode acontecer com qualquer um de nós a qualquer instante. E que a gente esteja preparado para poder adentrar o mundo dos espíritos. E que as nossas vergonhas, elas precisam ser diminuídas de uma maneira ou outra, para que a gente não entre lá como calouro e, de repente, escolha uma porta errada, que dentro dessa porta errada a gente vai para um sofrimento muito maior do que esse aqui. Porque se você imaginar que você entra de calouro num determinado lugar e nesse lugar você não conhece ninguém e as pessoas que você conhece foram os seus desafetos, e eles estão ali para poder te judiar, a coisa fica complicada. Então a gente tem que tomar as providências o mais rápido possível. E uma das formas é essa, né? É essa regra de procedimento. A gente tem que, de alguma maneira, procurar entender as leis divinas para que a gente não entre nessa situação quando o Senhor chegar, né? Quando chegar a época da colheita, a gente não seja esse vinhateiro homicida. Porque a época da colheita vai ser lá, quando a gente passar para o outro lado. E a gente não tem que ter medo disso de maneira alguma, porque nós já passamos para o outro lado, não sei quantas mil vezes em todo o nosso ciclo encarnatório. A gente não tem nem ideia de quantas vezes nós fomos e voltamos. Nem ideia. Eu sei que ainda existe muita resistência, até no próprio meio dos espíritas, ainda aqueles que não estão muito convictos a respeito do seu papel dentro da doutrina, em relação à morte e em relação à própria reencarnação. Então, existem dúvidas, e essas dúvidas são extremamente perigosas. E extremamente perigosas por quê? Porque elas podem te levar, de repente, para esses lugares que, de repente, vão atender a sua conveniência e que vai te fazer acreditar num Deus ciumento, cruel e vingativo, tá? E que, de repente, os favores do céu serão mais importantes para você do que a expulsão dos mercadores do templo. Então, tudo isso a gente tem que tomar cuidado. Então, é esse medo, esse receio, essas situações que podem advir desse mundo que a tendência, e ele tem uma proposta de melhora, mas essa proposta de melhora não é agora, mas esse momento de transição, se a gente pode dizer assim, ele vai chegar ao cume, ele vai chegar ao momento máximo disso, para depois descer e estabilizar. Então a gente pega lá a própria história de Capela, e Capela sucumbe a um momento de guerra mundial, de bomba atômica, e chegou na hora que deram um basta. Falou, chega disso. Vocês vão destruir o planeta. E é dado basta. E a mesma coisa a gente pode ver que aconteceu conosco. Porque se você for fazer uma paridade matemática dentro do que foi colocado dessa pandemia mundial, embora isso não impediu determinadas guerras, não impediu a violência, mas se a gente for fazer uma ideia daquilo que o Chico disse lá em 1971, no programa Pinga Fogo, se o planeta não entrar numa terceira guerra, né, a ciência vai crescer muito e
boas coisas virão para a humanidade. Então, o Chico disse isso. E a Terceira Guerra não veio ainda. Talvez não venha. Porque entrou o quê? Entrou alguma coisa para a ciência estar debruçada em cima. Não aquela ciência que atende aos apelos da matéria, mas aquela ciência que está concentrada em salvar vidas. Então, hoje, nós tivemos uma moratória, se podemos dizer assim, que o Chico falou dessa moratória de 50 anos, essa moratória se estendeu um pouco mais, então Jesus deu essa moratória, e claramente assim, impôs para nós. Vai o vírus, entra a ciência, que a proposta é essa, e a gente refreia aquele que vai apertar o botão, porque não tem interesse de destruir mais o que já está destruído. Então, você não vai destruir o seu planeta, que o seu planeta vai ser o seu mundo de regeneração. Como é que você vai recuperar um planeta que a hecatombe atômica pode vir a dizimar e não ter mais condições de ser habitado pelo nosso organismo material? Então, tudo isso foi dado para nós, mais uma moratória, para a gente poder realmente mudar e entender que esse vinhateiro homicida, nós estamos continuando a ser. Que Deus nos deu a vinha, cercou essa vinha, cavou a terra e deu para a gente cultivar. E a gente está querendo destruir essa terra. E destruir aqueles que vêm e que tentam, de alguma maneira, nos ajudar. Então a gente precisa tomar muito cuidado e procurar tomar as devidas providências mesmo para que a gente não seja aquele ao qual vai experimentar a condição do dono da vinha quando ele vier. Porque o dono da vinha vai vir e vai cobrar. Se a gente tiver ou querer pagar para ver, aí vai ser de cada um. Né? Aproveitando aí o gancho, no trânsito é uma coisa, né? E quando aqueles desafetos, né, que a gente arruma no meio do caminho, daí você vê que você não vai ganhar a briga mesmo, né? Nem nada, não vai adiantar. Você fala assim, ó, deixa, Deus está vendo. Porque você já joga na conta de um Deus vingativo que ele está falando aqui, né? Não, deixa, não vou mais atrás disso. Você vai se frear, mas automaticamente a gente já lança uma vingança, fala, não, mas Deus está vendo, ele sabe que eu tenho razão e o próximo vai ser crucificado. Não é? Tem isso também. Isso é bem aquela coisa de você ainda estar naquele momento anterior à sua entrada à doutrina espírita, né? Então, aqueles costumes anteriores, aquelas condições dos antigos que falavam determinadas coisas, das religiões mais antigas e tradicionais, né? Mas para nós espíritas, não tem essa coisa de que Deus vai cuidar de outro em desfavor desse outro, né? De uma maneira a favorecer a gente, de maneira alguma. Né? Então, existe uma lei de causa e efeito, existe a lei do karma, existe a bondade suprema, a inteligência suprema de Deus, e tudo, no final, entra na conta do equilíbrio. Né? E, justamente, como a gente tem esse período que ele é finito, né? Nós temos essas décadas de vivência, e se a gente entrar nessa condição da incredulidade, nessa condição das crenças antigas, a gente não vai conseguir chegar a essa maturidade nunca, né? Nós vamos ficar sempre aprisionados a essa educação religiosa que não pertence mais a gente. Então, nós temos que ter essa idade viril um pouco mais avançada em nós e a gente começar realmente a usar aquilo que ele nos forneceu, que é o Consolador prometido, e trabalhar em cima dele. É isso que todos nós, espíritas, devemos de fazer e é isso que Deus espera de nós. Quiser encerrar, fica à vontade. Então vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecer por mais este momento que tivemos no estudo do livro da Gênese,
que todo esse estudo, né, sobre principalmente a parte moral que veio nesta noite para a gente, que a gente possa aplicar no nosso dia a dia, absorver bastante desses entendimentos, né, colocá-los em prática sempre que possível, lembrando que a gente está sempre caminhando com Cristo, né, em qualquer momento de nossas vidas, seja no trabalho, seja no próprio Centro de Irmã Maria, na rua, que a gente caminhe com Ele, lembre dele, desses ensinamentos tão bonitos, né, que agregam para o nosso espírito. E vamos encerrar então esses estudos agradecendo a Deus e a Jesus e pedindo permissão para o encerramento com o Evangelho que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.